Olá a todos. Como tem sido prática aqui na PIA Solicitadores, todos os sábados fazemos uma pequena live no TikTok e depois também disponibilizamos por vídeo no nosso canal de YouTube, em áudio nos nossos podcasts. E hoje vamos falar aqui muito rápido mesmo, num assunto que é o que fazer depois do falecimento de alguém que nos é querido e também que nos é familiar. Teremos aqui dois passos que são importantíssimos e dois passos completamente diferentes. Por um lado temos a habilitação de herdeiros, o documento que indica quem é que são os herdeiros daquela pessoa que faleceu, e do outro lado temos então o imposto de selo, que é o que as pessoas costumam chamar, no português mais corriqueiro, da relação de bens. São dois documentos diferentes que se acabam por completar. Porquê? Vou começar a falar primeiro na habilitação de herdeiros. A habilitação de herdeiros é importantíssima, é um documento que atesta formalmente quem é que são os herdeiros do falecido e que atesta não só quem são os herdeiros, mas também se eventualmente existe algum testamento. E este documento é muito importante para eventualmente para fazer partilhas, para movimentar dinheiro no banco, etc. Neste documento são indicados os herdeiros e a qualidade em que eles intervêm, ou seja, numa família dita normal, 2 pais, 2 filhos, em que falece um dos pais, é indicado então que os herdeiros é o cônjuge, ou seja, o marido ou a mulher, e os 2 filhos nesta qualidade, que depois também será importante para efeitos de partilha e para efeitos de atribuir quais é que são as cotas que cabem a cada um. Em sentido contrário, a relação de bens, que é um documento das finanças, atesta quais é que são os bens que aquela pessoa tem para partilhar. Não só os bens, em termos de ativo, mas também os bens em termos de passivo. Ou seja, o imposto de selo, de certa forma, é a descrição de tudo o que existe e que pertencia à pessoa em vida. Vamos imaginar imóveis, carros, cotas em ações, eventualmente alguma conta bancária, algum certificado de aforro. Tudo isto consta do imposto de selo. Mas também consta deste documento as dívidas. Eventualmente, se teria alguma dívida junto a uma entidade bancária, junto a um particular, todas estas dívidas também vão constar do imposto de selo. E neste imposto de selo também são indicados então quais é que são os herdeiros, qual é que é a proporção dos herdeiros, neste caso um oitavo, um quarto, um meio, ou seja, da herança, quanto é que lhe cabe a ele. Este documento é importantíssimo porque, primeiro que mais, é obrigatório. O imposto de selo é obrigatório. Ao contrário da habilitação de herdeiros, que não disse, a habilitação de herdeiros não é obrigatória. As pessoas têm ideia que têm que fazer, mas não. A menos que queiram praticar algum ato como mexer dinheiro nas contas bancárias ou fazer a partilha, a habilitação de herdeiros não é obrigatória. O imposto de selo é obrigatório até ao final do 3º mês seguinte à morte. O que é que isto quer dizer? Vamos imaginar uma pessoa que morre hoje em maio, terá que entregar o imposto de selo até ao final do 3º mês seguinte a maio, ou seja, junho, julho, agosto, até ao final de agosto. E neste documento irá constar então todos os ativos, todos os passivos e quem é que são os herdeiros e qual é que é a proporção. Ou seja, a habilitação de herdeiros atesta legalmente quem é que são os herdeiros, o imposto de selo é a relação de bens, onde está todo o passivo e todo o ativo que irá depois ser partilhado. Caso entreguem o imposto de selo fora do prazo, então haverá lugar a coima, terão multa, ao contrário da habilitação de herdeiros, que por não ser obrigatória não há lugar a qualquer coima. Neste caso, os solicitadores não podem fazer habilitação de herdeiros, tem que ser mesmo os notários. Nós acompanhamos só o processo, acompanhamos o processo junto do notário e levamos toda a documentação também para fazer. Isto porque todos os herdeiros têm que ter prova que realmente são herdeiros, não é? Senão seria muito fácil alguém fazer uma habilitação de herdeiros de uma pessoa que não lhe é nada. E o que é que precisam? É certidões de nascimento, certidões de óbito, e com isto fazer prova que realmente são herdeiros. Eventualmente, se existem testamentos, também juntar os testamentos à habilitação de herdeiros, que é feita com as declarações de uma só pessoa, que é a cabeça de casal. A cabeça de casal vai ao notário e declara quem é que realmente são os herdeiros e junta os assentos de óbito, os assentos de nascimento, em que comprova que realmente aquelas pessoas são herdeiras. Se não houver esta cabeça de casal, podem sempre 3 testemunhas, e as 3 testemunhas indicam que realmente os herdeiros daquela pessoa são aquelas pessoas identificadas.
Quanto ao imposto de selo, o imposto de selo, junto às finanças, mais uma vez, tem que ser entregue também pelo cabeça de casal, ou com alguém que tenha procuração do cabeça de casal, e tem que indicar então aqui neste documento todo o ativo e todo o passivo que depois irá ser partilhado. Os dois documentos juntos, habilitação de herdeiros e relação de bens, é que são dois documentos imprescindíveis para depois fazer a escritura de compra a escritura de partilha, neste caso, mas também de compra e venda. Eventualmente, se algum imóvel pertencer a uma herança e que a herança queira vender, irá sempre precisar destes dois documentos, habilitação de herdeiros e imposto de selo. O imposto de selo também já pode ser dispensado, mas apenas só alguns anos depois da morte. Tirando isso, continua sempre a ser obrigatório. Pronto, basicamente a diferença entre estes dois documentos são estes. Foi uma live rápida, prometi e cumpri, é só mesmo isto. Por isso, se tiverem alguma dúvida, podem fazer nos comentários, senão vou desligar, e vou também disponibilizar depois o vídeo tanto no nosso canal de YouTube como no nosso podcast, onde podem ver ou ouvir, caso é como queiram. Sim, bom fim de semana a todos, portem-se bem. Oi, o Dominique ia desligar a live agora. O meu pai quer vender tudo, a minha mãe já faleceu e nós somos 3. Para vender, para partilhar, para fazer o que quer que seja, precisam de todos os herdeiros, todos, inclusive os cônjuges, o marido ou a mulher dos outros herdeiros, se estiverem casados em comunhão de bens ou comunhão de bens adquiridos ou comunhão geral. Por isso terão que chegar todos a um acordo para partilhar ou para vender, ok? Se não chegarem a um acordo e o quiserem fazer à mesma, há solução. A solução chama-se processo de inventário. O que é o processo de inventário? É uma partilha forçada. Esta partilha forçada tanto pode ser feita em notário como em tribunal, e de certa forma a entidade, ou o juiz ou o notário, vai chamar toda a gente e vai forçar a partilha, ou seja, ou se entendem, ou todos os bens que pertencem à herança são vendidos em esta pública e depois dividem o dinheiro. Se não falam com o vosso pai, é esta solução: ou avançam para a partilha judicial, este processo de inventário, ou simplesmente esperam que um dia, quando ele falecer, vocês sejam herdeiros do vosso pai, então aí fazem as partilhas à vontade. Perguntam-nos aqui também o que é necessário para fazer uma doação de uma avó para neto, sendo que a avó já faleceu, o avô. Ok, neste caso, o que é que eu te aconselho aqui? Se o bem pertencia aos teus avós, e o que é normal, que os nossos avós estavam todos casados no regime de comunhão geral de bens, não é? Que era o normal na altura, agora é o de adquiridos, em princípio o bem irá pertencer aos dois, tanto ao teu avô como à tua avó. Por isso, neste momento, a doação já não é possível, porque o imóvel já pertence em parte a uma herança que já está aberta. O que é que vocês podem fazer aí? Partilhar ou doar. Doar, mas a doação tem que ser de todos os herdeiros, ok? Ou partilham diretamente, ou fazem a doação de todos os herdeiros a doar ao neto, ok? Aqui terá uma benesse da doação, é que não irá pagar IMT, só paga imposto, pois não, IMT não queria pagar numa compra e venda, mas o imposto de selo há duas tabelas, que é uma tabela de 10% e uma tabela de 0,8%, e quando estamos a falar de familiares diretos nas doações, só se paga a tabela dos 0,8%. Pelo contrário, se quiserem doar um imóvel, por exemplo, a um sobrinho, já vão pagar sobre as duas tabelas, ou seja, uma doação a um sobrinho já paga 10,8%. Muitas das vezes compensa mais até vender por um valor simbólico do que doar. Não sei se consegui responder à tua dúvida, mas passará por aí. Ou partilhar o bem, ou fazer a doação, mas precisas sempre de todos os herdeiros presentes a assinar, inclusive maridos e mulheres, porque eles têm que dar autorização, exceto se estiverem casados sob o regime da separação de bens. Isto, o processo de inventário é muito interessante, por uma razão, porque há aquelas heranças muito complicadas, temos 15, 20 herdeiros, eventualmente pessoas que nunca tiveram filhos e que os bens acabam por ir para os sobrinhos ou para os filhos já dos sobrinhos,
e o processo de inventário, a partilha é sempre feita, ou seja, é forçada, e quem não comparecer então perde o direito, não perde o direito ao dinheiro, perde o direito à participação e à escolha. Por isso é que acaba por ser muito importante. É caro, demora tempo, também demora, mas em último caso os bens são todos vendidos, todos, e depois divide-se o dinheiro. E o dinheiro é sempre é fácil de dividir, até 1 cêntimo divide-se sempre. A partir de 1 cêntimo para baixo é que já não dá para dividir. Se pode alugar, se o teu pai pode arrendar, neste caso os imóveis, sem vocês assinarem. Isto porque é muito importante, porque os imóveis arrendam-se, os meios móveis alugam-se. Ou seja, nós podemos arrendar uma casa e alugar um computador ou alugar um carro, mas nunca poderemos alugar um imóvel, porque os bens móveis arrendam-se. Os bens imóveis, peço desculpa. Se pode arrendar a casa, pode. Isto porquê? Porque se a tua mãe faleceu, em princípio quem foi indicado como cabeça de casal foi o teu pai, e sendo o teu pai cabeça de casal, os cabeças de casais podem arrendar os imóveis. Ou seja, partindo do princípio que existe uma herança, e não importa que tipo de herança é que é, se tem bens imóveis, o cabeça de casal sozinho consegue arrendar. Insolvências com dívidas suspensas nas finanças, quando acaba o processo essas dívidas ficam pagas? Não, é a exceção. Ou seja, tu na insolvência tens uma coisa que se chama a exoneração do passivo restante, e com o processo de insolvência tu entregas tudo o que são os teus ativos, os credores também vão reclamar tudo o que são dívidas, fazem ali o bolo, e depois da liquidação dos ativos e também daquelas quantias que tu vais entregando mensalmente, depois do pagamento, paga-se então aos devedores, na proporção em que eles forem qualificados, porque depois também há credores que ficam acima uns dos outros, nomeadamente, por exemplo, os credores hipotecários, os que têm hipoteca sobre o imóvel, são credores garantidos, enquanto que outros créditos podem ser graduados como comuns, e normalmente os garantidos são pagos primeiro que os comuns. Depois deste pagamento, então estás 5 anos a exoneração do passivo restante. Depois desta exoneração, és exonerado de todas as dívidas, menos dívidas fiscais e à Segurança Social. Ou seja, essas irão continuar sempre em vigor. Por acaso, uma coisa muito interessante que eu vi no TikTok é que fazia uma pergunta se um insolvente, depois da exoneração e não tendo dívidas, por exemplo, à Segurança Social, ou seja, todas as outras eram apagadas, se poderia depois recorrer a financiamento. A pergunta, supostamente, a resposta é sim, ou seja, se a pessoa já não tem dívidas, pode recorrer a financiamento porque vai ter o nome limpo no Banco de Portugal. Isto na teoria, na prática não é o que acontece, porque uma pessoa depois de ficar insolvente continua muitos anos no Banco de Portugal com as dívidas. O Banco de Portugal não é uma coisa que atualiza assim tão facilmente, nem comunicação seja tão rápida como nós iríamos desejar. Por isso uma pessoa depois de estar insolvente até conseguir recorrer a financiamento é algo complicado e é algo que não é tão imediato como isso, mas será possível, claro, mas assim que o Banco de Portugal tenha a folha limpa, por assim dizer. Mas não te tinham ordenado. Depois da exoneração, não. Durante a exoneração, ou seja, estes 5 anos de exoneração, tens que entregar sempre aquela quantia que for determinada. Esta quantia irá ser determinada conforme o que tu ganhas e conforme o que tu gastas por mês. De certeza que no início do processo reclamaram e disseram que tu, para viveres, precisavas no mínimo de X, e como ganhas Y, entregas a diferença ao processo de insolvência. Isto durante a exoneração. Quando acabar a exoneração, deixas de fazer estas contribuições. O que é que acontece? Se tens dívidas à Segurança Social e ao Estado, apesar de já teres estado insolvente, o mais provável é eles executarem-te. Porquê? Porque os outros já não te podem executar. Todas as outras dívidas que não sejam ao fisco. Estes já não te podem executar porque as dívidas desaparecem, não é? Limpam. Mas como as do fisco continuam,
segurança social, finanças, eles podem te executar. Eventualmente até pode ser declarado insolvente uma segunda vez, mas vão-te executar e, se for preciso, penhoram-te o salário. Mas aquele montante que tu tens que entregar na exoneração, já não terás que o fazer no final da exoneração. Atenção. Boa tarde também. Pronto, e é isto, e deixo aqui também uma nota muito importante relativamente ao assunto que nos trouxe cá hoje da relação de bens, é que os filhos, netos, o que for, mas também pais, avós, etc., estão dispensados do pagamento, ou seja, não irão pagar nada sobre as heranças, ao contrário de todos os outros, porque vão pagar uma boa proporção. Estamos a falar de imposto na ordem dos 10%. Ou seja, eventualmente, se alguém, vamos imaginar um tio, vos deixa um imóvel avaliado em 150 mil euros junto às finanças, estamos a falar de um imposto de 15 mil euros a entregar às finanças. E isto, infelizmente, é o que temos, é a realidade. Não há volta a dar. Claro, se quisermos registrar um imóvel a nosso favor, teremos que pagar, mas não há mesmo volta a dar, porque a lei facilita para os familiares diretos, mas tudo o resto, mesmo que sejam familiares, mas não sejam diretos, ou seja, na linha ascendente e descendente, para cima e para baixo, temos impostos altíssimos, altíssimos mesmo. Como é que nós podemos contornar isto? É fazendo negócios em vida. E por isso é que falava há bocado que às vezes mais vale vender do que doar. Porquê? Porque a doação irá pagar estes 10%, 10,8%, e a venda irá pagar sempre muito menos. A venda, só para vos dar um exemplo, todos os bens imóveis urbanos, como estamos a falar de bens urbanos, é casas, ou terreno para construção, apartamentos, armazéns, lojas, tudo isso, tudo sem ser habitação, paga 6,5%. É o imposto mais alto, é 6,5%. Depois temos as habitações que pagam conforme o custo. Tem mesmo tabelas, quanto mais alto é o custo, mais se paga de IMT. Os terrenos, por exemplo, pagam 5%. Uma doação, sem ser familiares diretos, paga 10,8%. Por isso é que às vezes compensa vender em vez de doar. Se não quisermos vender o quê? Peço desculpa, não percebi. O meu pai está cheio de dívidas, nós como herdeiros, se ele morrer, pagamos as dívidas? Não. Por acaso fiz aqui um vídeo no TikTok há pouco tempo, até falei nisso, e as pessoas ficaram muito surpreendidas. As dívidas não se herdam, ao contrário do que as pessoas pensam, as dívidas não se herdam. Isto se não herdamos nada. Porquê? Porque a partir do momento em que há uma herança que é a nosso favor, nós temos duas opções, ou aceitamos ou não aceitamos. E a partir do momento que aceitamos o passivo e aceitamos o ativo. Ou seja, aceitamos tudo o que é bom e aceitamos tudo o que é mau. Simples como isto. Não podemos aceitar só o bom e depois não querer pagar o mau. Pronto. Ou seja, se há uma herança que tem um imóvel de 100 mil euros, que é um espetáculo, mas se a herança deve 200 mil, mais vale não aceitar, porque para ficar com o imóvel temos que pagar os 200 mil. Okay? Não dá para tirar só a parte boa e deixar a má de lado. É um todo. Ou é tudo ou é nada. Por isso, se eventualmente tem uma herança, a herança tem mais dívidas, tem mais passivo do que ativo, ou repudiam, e o repúdio aqui é uma segurança, repudiam, ou simplesmente não aceitam, ok? E o Código Civil até tem lá uns exemplos do que é não aceitar, ou seja, não podem praticar nenhum ato para que vos constitua herdeiro. A partir do momento, por exemplo, a herança tem um carrito, passa um carro para o vosso nome, já estão a aceitar a herança, já são herdeiros, já têm que pagar as dívidas. Pronto. Boa tarde, tenho uma casa para vender, tenho que dar preferência aos meus vizinhos? Não. Só há direito de preferência de confinantes, que é as pessoas que estão ao lado, nos terrenos rústicos. E tem que estar registado como terreno. Se for para a prática de cultura, ou seja, porque isto tem acontecido muitas das vezes e até alguns casos têm chegado a tribunal. Porquê? Porque ao estarmos a vender um terreno que está registado como terreno, mas o nosso objetivo é fazer construção nele, não há direito de preferência. Okay? Apesar de ser um terreno e estamos a vender um terreno,
Se o objetivo da pessoa que está a comprar é construir nele, não há direito de preferência. Não se pode confundir. O direito de preferência existe para terrenos, sim, mas só se o objetivo de quem está a comprar for cultivá-lo. Porque se for algum tipo de construção, não há. E depois também não há direito de preferência em contrato. Isto já é tarde, não é? Também não há direito de preferência se os dois terrenos tiverem a área superior à área mínima de cultura em Portugal. Estas áreas mínimas de cultura já estão previstas, há um regulamento com as áreas mínimas para cada localidade, mas sinceramente em Portugal este preceito de lei não tem grande aplicabilidade, a não ser no Alentejo, em que é possível ter duas herdades lado a lado e vender uma delas sem dar direito de preferência ao outro, porque são as duas tão grandes que a lei do emparcelamento já não se aplica. De resto, em todo Portugal, os terrenos rústicos têm direito de preferência, porque estamos a falar de terrenos que a maioria tem de 100, 200, 300, 400, 500 metros e a área mínima de cultura estamos a falar em 80 mil. Por isso é muito raro não haver direito de preferência na venda de um rústico. Quanto tempo de empresa tem que passar para ter contrato efetivo? Depende do tipo de contrato. E depende de quando o assinaste. Isto porquê? Porque a lei mudou em 2019. Antes de setembro de 2019 tu tinhas aqui um limite de 4 contratos. Desses 4 contratos podias renovar 3 vezes, ou seja, fazias um contrato, renovavas e depois ficavas efetivo, tendo no máximo 2 anos. Por isso é que era a prática normal, a prática corriqueira, que era fazer 4 contratos de 6 meses, porque batia ali no limite. Batia no limite tanto as renovações como do prazo dos contratos. A partir de setembro de 2019, outubro de 2019, a lei mudou, muito por influência dos partidos de esquerda do governo, e o que é que alteraram? A partir de agora, o contrato, quando é feito a termo, ou seja, 6 meses, 1 ano, o que for, as renovações não podem ultrapassar o prazo inicial do contrato. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Faz um contrato de 6 meses. Ok, o contrato renova-se por mais 6 meses, quer dizer que o contrato inicial teve 6 meses, a renovação teve outros 6. Já não se pode renovar novamente, porque se renovasse novamente, o prazo das renovações passava a ser 12 meses e o prazo inicial 6. Ou seja, a partir de agora, o contrato só se pode renovar no máximo até o prazo inicial. Se fizeste contrato de 6 meses, a renovação só pode ter 6 meses. Passado isso, converte-se em contrato definitivo. Ficas efetiva, por assim dizer. Contrato 1 ano, exatamente igual. Se for contrato 1 ano, renova por 1 ano e depois disso fica efetivo. Casa para a habitação, pois os impostos irão variar. Posso dizer que para a habitação há 2 tabelas de imposto. Em termos de imposto há 2, atenção, na compra tens IMT e imposto de selo. Imposto de selo é o mais fácil, é 0,8% para tudo. Em termos de habitação, pagar IMT, tens 2 tabelas. Como é que são estas 2 tabelas? É se a habitação própria e permanente ou habitação secundária. Se é a casa onde tu vais viver e tens que mudar a morada para lá, ou se é uma casa que é um investimento, uma segunda casa de férias, o que for. As tabelas são diferentes, ok? A tua casa, a casa efetiva, é mais barato e até estás dispensado até 92 mil euros, se eu não estou em erro, não pagas IMT. A partir daí é tabelado, ok? Depois, a outra tabela, que é a habitação secundária, essa aí já é um bocadinho mais cara, ou seja, já se paga um bocadinho mais de IMT, mas são sempre valores mais baixos do que, por exemplo, comprar um armazém, uma loja ou um terreno para construção, que aí vais pagar sempre 6,5%. A casa fica sempre mais barata. O que é que eu vos aconselho neste caso? É abrirem o Google, simulador IMT, tem lá o simulador do Portal das Finanças, vários simuladores até, e eles dão-vos logo o valor exato que vão pagar de IMT. Por isso, se tiverem dúvidas, aqui o Google ajuda, ao contrário de algum tipo de situações em que só complica, aqui ajuda um bocadinho e dá-vos a resposta. Pronto. Caríssimos, se não tiverem mais perguntas, vou desligar então a live, que isto era só para ser 5 minutos, já era para desligar há 10.
Muito obrigado. No próximo sábado vamos ver se cá estamos para a PIA fazer aqui outro direto. Para quem não viu desde o início, também já disse, vamos deixar aqui o vídeo no canal do YouTube e vamos deixar o som nos nossos podcasts para depois poderem ouvir, está bem? Muito obrigado a todos, uma boa continuação e um bom fim de semana pela segunda vez. Tchau, tchau.